Sá Fabião, estou em representação da Livraria Arquivo, agradeço a todos a vossa presença. Infelizmente o Dr. João Nazário não pôde estar presente, tendo em conta este pequeno adiamento, mas envio a todos os maiores cumprimentos e os maiores agradecimentos. Um agradecimento muito grande ao Sr. Professor José Manuel Pereza pela presença, simpatia e disponibilidade para conversar um pouco connosco. E passo a palavra ao Sr. Deputado Heitor de Sousa, que fará aqui as honras e guiará aqui a conversa, com certeza, a bom porto. Obrigada. Obrigado pelas simpáticas palavras de acolhimento, coisa que não poderia dizer o mesmo em relação a alguns dos presentes face à minha pessoa. Mas esta sessão neste dia merece uma pequena explicação. Já foram feitas as desculpas públicas necessárias, mas em qualquer caso vale a pena sempre dizer que este adiamento se deveu ao facto de o debate sobre o Estado da Nação ontem ter ocorrido num momento particular da nossa vida política e ter demorado mais do que aquilo que é normal demorar, e isso fez com que a nossa presença aqui às 6 horas se fosse impossível, porque no final do debate do Estado da Nação, por razões que têm a ver com o encerramento da sessão legislativa, houve que fazer votações regimentais. E essas votações regimentais obrigam a que estejamos todos nessas votações, sob pena do resultado poder eventualmente ser alterado face à ausência de alguns deputados. Portanto, nós tivemos que ter o debate todo, integralmente, e depois ter que ficar para as votações no fim, o que fez com que a sessão só acabasse para as 8, mais ou menos. Portanto, dada esta explicação, a razão de ser desta conversa tem a ver com a apresentação, ou menos, o privilégio de termos connosco o José Manuel Pereza, que além de professor universitário é também colega deputado na Assembleia da República, é a representação do Círculo Eleitoral de Coimbra e com quem eu tenho uma relação grande de amizade e de grande cumplicidade, não só pessoal como política. Só faltava. E esta sessão tem a ver com o lançamento destes 2 livros, um claramente orientado para a atualidade, Desotecer da Europa. É um opúsculo de divulgação das razões que, no entender do José Manuel Pereza, que eu compartilho plenamente, o projeto de construção europeia já não tem, ou tem muito pouco a ver com a originalidade da ideia de construção europeia, que presidiu alguns dos postos fundadores dessa ideia, e tem a ver também necessariamente com as políticas atuais de desmantelamento da própria ideia de partilha e de solidariedade que, em determinada época da construção europeia, foi uma das principais alavancas desse mesmo processo de construção. Mas a minha preferência, para vos dizer com toda a franqueza, vai para um livro de capa vermelha, não por ser de capa vermelha, mas por identificar aquilo que são algumas das linhas vermelhas do nosso combate político de hoje contra as ideias que nos quiseram fazer passar como normais e como aceitáveis na resposta à crise económica e financeira global que nos afeta a todos e o mundo capitalista em particular desde 2007, 2008. Desde 2007, 2008 há de facto uma mudança significativa no contexto socioeconómico que vivemos na Europa e no mundo em geral, e o José Manuel, a partir de uma recomposição de textos que foi publicando
em várias edições, ou jornais, declarações que ele fez, reconstruiu em boa hora um conjunto de textos que marcam uma diferença absolutamente essencial na forma de pensar e de agir sobre a construção de uma alternativa socialista ou ecossocialista no nosso país e na União Europeia também. E, portanto, este livro tem em particular um texto que eu acho que é um dos melhores, provado por leitura, para mim, o mais interessante nestas linhas vermelhas que aqui são apresentadas, que é um texto que se chama, ou melhor, que interroga o que é o interesse nacional e onde, entre várias outras pérolas, quem é o interesse nacional, isto a propósito de vários protagonistas que sempre reclamam como justificação para as suas medidas de política que elas vão ao encontro do interesse nacional e, em particular, nesse ensaio, quem é o interesse nacional, eu não posso deixar de chamar a atenção para um subcapítulo que se chama a nova língua liberal e, nomeadamente, os exemplos da nova língua liberal que eu deixo aqui ao José Manuel, se ele quiser fazer uma apresentação, uma introdução destes exemplos que são, fizeram parte, pelo menos durante 4 anos e meio, daquilo que foi o nosso dia-a-dia de lidar com um governo neoliberal e que protagonizou esta nova língua liberal que o Zé Manuel refere tão bem no seu livro Linhas Vermelhas. Portanto, isto é uma das componentes apimentadas deste livro Linhas Vermelhas, que eu não poderia deixar de sublinhar, e é também de relevar neste Linhas Vermelhas o final das línguas deste livro, que é uma peça um bocado, diria, sentimental, que o Zé Manuel dirige à Troika, como se fosse um simples cidadão, a escrever à Troika algumas destas linhas vermelhas que ele aborda no livro anteriormente. E não deixa de ser um toque de pessoal de um livro que é político, bastante político, e constitui uma crítica da crise como política que o José Manuel Pereza faz neste ensaio, que vale a pena ler e também discutir a propósito deste livro. E agora passo a palavra ao José Manuel Pereza para apresentar, querendo, alguns aspectos Muito bem. mais relevantes destes. Sou capaz de começar justamente por vos ler a minha carta à Troika, porque já não me lembrava disto. Isto tem alguma graça. Passem a modéstia. Coimbra, 18 de abril de 2013. Caros senhores, escrevo-vos convicto de que, enquanto altos funcionários das instituições que juntam Estados democráticos, vos interessa mais que tudo saber o que pensam sobre o vosso desempenho os cidadãos dos países que mantêm vivas as vossas organizações, vos dão emprego e vos pagam. Aqui fica a minha em 3 pontos. Primeiro, acho que a vossa incompetência é confrangedora. Não há uma previsão vossa sobre o meu país que esteja certa e não há uma política por vós advogada que não agrave os problemas. Francamente, não tenho dúvidas de que, se vos fossem aplicados a vós os critérios que quereis aplicar à grande maioria dos meus concidadãos, seríeis despedidos num ápice por inadaptação ao rigor exigido pelos vossos postos de trabalho. Permitam-me, aliás, que chame a vossa atenção para que, nos partidos que formam a coligação de governo, que é a vossa representante em Portugal, era ainda vigente o governo de Passos Coelho ao Portas, nesses partidos é muito forte a ideia de criminalizar os decisores de políticas que endividaram brutalmente o país. Logo se verá se defendem isso para os membros do atual governo, mas estando a vossa incompetência a gerar
um adicional mensal de dívida de muitas centenas de milhares de milhões de euros, deveis temer vir a ser atirados para os calabouços por esses vossos apaniguados. Este era o primeiro ponto. Segundo ponto. Em segundo lugar, acho que sois responsáveis pelo maior ataque à democracia em Portugal desde 1974. Sei que isso não vos incomoda, desde logo porque o vosso trabalho é governar países sem a legitimação do voto. Governais no mais autocrático dos registros porque não prestais contas a ninguém a não ser aos manipuladores de gigantescos fluxos de dinheiro para ganhos especulativos. Essa vossa cultura não democrática está a matar a democracia em Portugal. E não é um efeito colateral das políticas por vós impostas, é mesmo o efeito central. Porque ao degradardes até ao limite as vidas de quem pouco ou nada tem e ao impordes a continuação deste caminho por décadas à nossa frente, tendes a plena consciência de que tirais o direito a ter direitos a milhões de compatriotas meus. E ao quererdes amarrar às vossas políticas áreas da oposição ao vosso governo, estáis a dizer-vos que isto de ser governo ou ser oposição é a mesma coisa, só muda o pormenor ou o estilo. Pois que a democracia seja para vós um pormenor, é suficiente para que um país democrático vos considere companhias indesejáveis. E em terceiro e último lugar, acho que estáis a destruir o meu país. Nada que não tenhais feito um pouco por todo o mundo antes. Os que contrariaram corajosamente os vossos desígnios sobreviveram e cresceram. Foi assim na Argentina, na Malásia, na Islândia. Agora é a nossa vez. Isto é escrito em 2013. A vossa receita é a dos físicos medievais que sangravam um doente, supostamente para lhe dar mais força, mas que de tanto o sangrarem, o matavam. As vossas imposições de despedimentos baratos de milhões de pessoas, de salários miseráveis para a maioria, de tratamento desapiedado dos desempregados, dos velhos, dos doentes, da condenação dos jovens à precariedade e de extinção de serviços públicos de saúde, de educação ou de segurança social, são as sangrias do nosso tempo. O país exangue que estáis a criar é evidentemente incapaz de pagar uma dívida que às vossas mãos fica cada dia mais sufocante. A vossa estratégia é, pois, a da nossa destruição. Deixai que, com a mesma franqueza com que vos dei a minha opinião sobre o vosso desempenho, acrescente apenas uma nota. A vossa política é incompetente e irresponsável, quer-nos roubar a democracia e destruir-nos. Resistiremos, porque somos daqueles a quem nem isto nos tira a força anímica e, sobretudo, não nos tira o sentido de dignidade como povo e como país. Isto foi escrito em 2013 e, portanto, dá um bocadinho o tom de um tempo que marcou a necessidade de polemizar, a necessidade de trazer ideias para a batalha política. E, portanto, do que se tratou, estes dois livros são dois livros de batalha política, absolutamente assumida, sem nenhum disfarce. Não é? Um é um livro de alguma resistência, o outro é também um livro de alguma resistência. São os dois a mesma coisa, só varia a cor da capa, o tamanho do livro e os argumentos. Não, os argumentos não variam. Varia um bocadinho o quadro dos argumentos. Pronto, é basicamente. Eu queria dizer duas coisas a respeito deste livro e depois a seguir passaria para aquele também de uma forma muito breve. O meu propósito, evidentemente, é dizer coisas que sejam de tal forma, como é que eu ia dizer, sugestivas, que vos obrigue a comprar os livros. Portanto, a ideia é assumidamente esta. O que eu quero é que vocês depois, quando saírem, lá embaixo, comprem os livros. E pronto, depois a seguir, e digam aos vossos amigos e aos vossos familiares para comprarem também, porque é assim que... eu acho que é para isso que serve uma apresentação de um livro. Também é para isso, não vale a pena dizer que eu acho que, agora falando mais a sério, eu acho que há duas finalidades principais neste livro, que se chama Linhas Vermelhas e depois chama-se Crítica da Crise com Política. Não sei se dá para ver que crise com política está com hífens. Crise, hífen com, hífen política. O primeiro propósito é exatamente tentar argumentar que aquilo a que chamamos crise não é aquilo a que chamamos crise referenciado à realidade portuguesa não é
aquilo que costumamos chamar crise. Aquilo que nós costumamos chamar crise, um momento de turbulência entre duas situações de estabilidade. Então, uma situação de estabilidade, depois a seguir há uma turbulência, depois a seguir há outra situação de estabilidade. Acima, ao mesmo nível, abaixo, o que for. Mas basicamente, crise nós entendemos, costumamos dizer isto, Portanto, que isto entrou em crise, ou seja, estava estável, começou a abanar e depois voltou a ficar estável. E eu creio que a primeira questão essencial de leitura da realidade portuguesa e da realidade europeia que importa fazer é dizer que crise, que aquilo que chamamos de crise quando falamos da realidade portuguesa ou da realidade europeia não é isso, não é uma fase de turbulência entre duas situações de estabilidade tranquila e aceite socialmente. Não. Eu chamo a situação vivida em Portugal crise como política, isto é, a crise é uma política, E é uma política, portanto, pensada, deliberada, com estratégia, com objetivos, com meios ao seu dispor e, portanto, é uma política de transformação social em baixa, é uma política de corte de direitos, é uma política de corte de serviços públicos, é uma política de retração do contrato social, é uma política de retração da democracia, das liberdades, etc. E é isso que nós aceitamos chamar crise. E fizemos mal em aceitar, mas aceitamos. Justamente na produção de palavras como uma das componentes mais importantes da luta política do nosso tempo, na produção de palavras, nós aceitamos algumas das palavras e algumas das expressões produzidas pelos meios de comunicação, pela escola, pelo debate público, pobrezinho que existe. Nós aceitámos algumas palavras. Aceitámos, por exemplo, chamar aquilo que estávamos a viver, ou que estamos a viver, aceitámos chamar crise. E com isso, incutimos uns nos outros a ideia de que um dia isto passará. Como as crises todas passam, não é? Que um dia passará. E que voltaremos então à normalidade. Bom, o discurso do governo anterior era totalmente feito disto, como bem sabemos, não é? Enfim, para voltar a uma expressão de quem é que já dizia isso ontem? Já não sei. Já sei. Eu sou do tempo em que o Dr. Paulo Portas dizia, com toda a galhardia, que tinham expulsado a Troika, quer dizer, que tinham sido eles a expulsar a Troika e, portanto, vinha aí a normalidade, tínhamos recuperado finalmente a nossa soberania, estava a acabar a crise. Portanto, a palavra crise convoca essa ideia de temporalidade efêmera, não é? Temporalidade provisória, e depois a seguir volta qualquer coisa. Ora, eu acho que isso é totalmente enganador. E, portanto, esta crise, digo eu, é uma política, uma estratégia de alteração radical da relação de forças entre trabalho e capital. E eu acho que essa é que é a questão essencial. O que se passou em Portugal, o que se passa em Portugal, o que se passa na Europa, é a crise como nome que é dado e que muita gente, nós, aceitamos que seja dado a uma estratégia poderosa de alteração da relação de forças entre trabalho e capital. Porque é isso que está a acontecer. Que está a acontecer há bastante tempo e que se tem vindo a acentuar, a intensificar e que se intensificou de uma forma, flagrante, dramática, não é? Durante o governo das direitas em Portugal. E, portanto, lendo aqui a minha cábula, a redução dos salários, a brutal penalização das pensões, o corte imenso do salário indireto, que é, portanto, enfim, os direitos sociais, os serviços públicos, enfim, tudo isso, aquilo que torna, portanto, a saúde, a segurança social, a educação, a justiça e a habitação em direitos a sério e não em favores beneméritos, isso tudo não é uma espécie de efeito lateral, efeito colateral da crise, não é? Não, eles são a crise. O corte de salários é a crise, o corte das pensões é a crise, o corte dos serviços públicos é a crise. O corte do salário indireto é a crise. A crise das pessoas, a crise para as pessoas no dia-a-dia. Se a gente perguntar à generalidade das pessoas que viram o seu salário, a sua reforma diminuída, ou a incapacidade a incapacidade de ter ao mesmo tempo medicamentos e conta da luz paga até ao fim, isso para as pessoas no seu dia-a-dia é crise é isso. Não é instabilidade política, não quero saber instabilidade política. Crise é o que está a acontecer às vidas das pessoas. E, portanto, eu acho que crise é a palavra usada para disfarçar de provisório, para disfarçar de acidental, o que é uma estratégia
duradoura, ou que é uma estratégia perene, deliberada, não é? De encurtamento de direitos, encurtamento da dignidade das pessoas e de reconversão do lugar do nosso país na Europa e no mundo. E, portanto, aí depois vem a segunda parte sobre a Europa. E há aqui um outro pormenor que talvez nós pensemos erradamente que foi um momento que passou e temos que estar, acho eu, muito vigilantes, porque pode não ter sido nada um momento que passou, que é esta noção de que crise como política tem uma relação muito íntima com uma cultura de revogação de tudo aquilo que nós julgávamos ser irrevogável. Não estou a brincar com as palavras do Portas, evidentemente, mas não é isso que é o essencial. É de revogação de muitas coisas que nós julgávamos irrevogáveis. Isto é, nós julgávamos irrevogável um conjunto de patamares de dignidade das pessoas, porque nós julgávamos assentes, que nós julgávamos consolidados, não é? Porque temos um olhar, ou aceitamos ter um olhar relativamente formalista sobre as coisas, isso dos direitos, que é uma coisa que está consagrada na Constituição e na lei, e portanto está bem, e portanto não ficou coisa nenhuma. Não ficou coisa nenhuma. Ou o direito a ter o emprego de acordo com o contrato, ou o direito a ter um contrato de trabalho, ou o direito a ter um horário de trabalho, ou o direito a ter férias, ou de licença de maternidade, ou outra coisa qualquer. Tudo isso a gente pensava, muita gente pensava, o Heitor pensava, e eu também, pensávamos que isso estava razoavelmente garantido. E de repente começamos a ver entrar pelas nossas vidas uma onda avassaladora que deita tudo abaixo, Para a malta mais nova isto não é propriamente como o Heitor pensava. Não é? O Heitor ainda é do tempo em que as coisas... Agora, para a malta mais nova isso não é assim. A malta mais nova, que é a malta que está ali naquela fila ali de trás, sabe, e o Peixoto com certeza, essa malta, a malta entrou na vida de trabalho, não é? ou portanto, na fase final da sua formação académica, a saber que isto era tudo mentira. E que, portanto, digamos, a relação da nova geração com o mundo do trabalho é feita de precariedade, é feita, portanto, já não é de redução de direitos, é de negação de direitos, por simplesmente ignorância de direitos, horário de trabalho, brincamos, licença de maternidade, férias, brincamos, quer dizer, portanto, acho que isto é justamente aí. E, portanto, isto significa que, e eu queria passar rapidamente ao ponto seguinte, que para a crise com política não há linhas vermelhas. Portanto, o título que eu pus é um título que se nega a si próprio. Na verdade, para a crise com política não há linhas vermelhas. Aquela coisa de que a partir daqui não se passa mais é tudo mentira. Sabemos bem. Os nossos 4 anos e meio últimos, ou enfim, anteriores à mudança política ocorrida após as eleições legislativas, foram feitos de permanente negação de quaisquer linhas vermelhas que fossem afirmadas. Era afirmado aqui e no dia seguinte já não era outra coisa. Portanto, era permanentemente ultrapassado em corte, não é? Aquilo que eram patamares de afirmação de direitos, de afirmação de posições sociais, etc. Portanto, para os de baixo, tudo é volátil, para os de baixo tudo é provisório, para os de baixo tudo é frágil, não é? Tudo é em perda. Pronto, este é, portanto, o primeiro pressuposto deste livro e por isso é que eu chamei linhas vermelhas, justamente porque eu acho que a esquerda tem uma tarefa, e é por isso que eu, por exemplo, acho que a atual situação política é muito interessante, justamente porque ela vai à procura de estabelecer linhas vermelhas. A malta dirá, é pouquinho. Pois, com certeza que é pouquinho. Temos todos a noção de que é muito pouquinho. Vocês haviam de ver cada vez que eu me encontro com eleitores nos corredores do Parlamento. Qual de nós chama mais para cima do outro. A dizer, mas isto é tão pouco e tal, claro. Mas a verdade é que, por comparação com a dinâmica avassaladora que tínhamos anteriormente, a dinâmica avassaladora que tínhamos anteriormente era o que é hoje, amanhã é menos, e depois de amanhã ainda é menos, sempre a descer, em rampa deslizante, enfim, imparável. Ok. Portanto, e eu acho que nesse sentido, uma das tarefas de programa mínimo, sobretudo, que a esquerda tem hoje diante de si, em Portugal, na Europa, onde quer que seja, é justamente
ter a capacidade de fixar linhas vermelhas e de as forçar cada vez mais para cima. Quer dizer, isso é a luta política, evidentemente. A luta política é isso. A luta política e a luta ideológica são isso, quer dizer, são fixar linhas vermelhas, enquanto que a direita procura baixar, a esquerda procura subir. É assim. Pronto. E o segundo pressuposto deste livro, e portanto isto já faz a passagem para ali e para aquele, o segundo pressuposto deste livro, portanto, é neste contexto, só para dizer que eu, enfim, entre outras coisas, analiso aquelas coisas lá da nova língua liberal, não é? Que é aquelas coisas de, como é que se diz, requalificação como palavra para o desemprego, ou coisas desse género, os novos nomes que se dão às velhas coisas. Não é? Essa da requalificação é extraordinária, quer dizer, chamar de requalificação ao desemprego é uma coisa muito bem pensada, convenhamos, muito bem pensada, porque entretém imenso, não é? E dá uma expectativa bestial a quem está em requalificação. Pá, quem vai para a requalificação diz, pá, agora é que vai ser, agora é que eu vou ter finalmente competências para me afirmar. Quer dizer, convenhamos, é uma coisa sórdida, é uma coisa sem qualificação. Bom, ok. O segundo propósito deste livro foi 2014, não sei o quê, foi, digamos, mostrar que nesta Europa não há salvação, não há plano B, não há terceira via, ou segunda via, ou o que for, não há outra via contra a crise com política. E a crise com política é que já foi editada em 2015, mas fez muito escrito ao longo do tempo. Portanto, não há isso. Portanto, nesta Europa, o segundo propósito deste livro é dizer assim: o quadro em que estamos é o quadro europeu, e no quadro europeu, neste quadro europeu, não há salvação. Não há salvação. A crise com política é a política oficial, é a política efetiva da Europa. Da União Europeia, entende-se, claro. Portanto, sou claro a esse respeito, procurei ser claro neste livro. Isto foi escrito ao longo do tempo e foi editado em 2015. Se eu escrevesse agora, dizia isto e punha vários pontos de exclamação e depois a seguir fazia uma daquelas frases à Capitão ad hoc, daquelas que apareciam cheias de hieroglifos, que era para não dizer exatamente o que eu estava a dizer. Chamava-lhes, no mínimo, filibusteiros, que é uma coisa que só mesmo o Capitão ad hoc é que era capaz de chamar alguém. Pronto. Portanto, basicamente, o que inspirou também esta reflexão é a noção, que eu acho que hoje toda a gente tem, de que a política efetiva, o núcleo essencial da política da União Europeia, com uma natureza cada vez mais impositiva e cada vez mais punitiva, é a austeridade forever. Austerity forever. É isto, não é? E, portanto, creio que, basicamente, isso que se afirmou numa primeira fase com o Tratado de Maastricht, com a construção da moeda única, e no nosso tempo, com um tom cada vez mais impositivo e punitivo, disciplinar, teve nos últimos meses uma afirmação, como é que se diz, fortíssima. Não é? A primeira forma de afirmação foi no dossiê Grécia, não é? Onde a relação das instituições europeias com o governo do Syriza foi o que foi, sabemos bem, portanto não há cá nenhum tipo de aceitação, é para matar, é para morrer, não brinquem, não vale a pena, com todos os erros, com todas as precipitações, o que quer que seja, mas do lado das instituições europeias ficou claríssimo o que é que estava em jogo. E, portanto, a União Europeia tornou claro no caso dele, como já tinha tornado noutros casos e como veio a tornar ainda mais claro nos tempos subsequentes, que só podem, e como está a mostrar agora para Portugal, é bom que isto também fique muito claro, como está a mostrar agora para Portugal, que só tem legitimidade para governar à luz dos cânones europeus as forças políticas que aceitarem fazer o jogo que está pré-determinado pelas próprias autoridades europeias. Eu não creio que isto seja caricatura da realidade, eu acho que isto é a realidade mais crua. Ou seja, na verdade, há disputa política entre forças que têm basicamente o mesmo programa. As outras podem até fazer parte do jogo, mas no fim não têm qualquer tipo de hipótese de governar. E se houver a ousadia de as meter no governo, alguma coisa vai ter que correr mal.
vocês já imaginaram que é, à luz digamos, deste entendimento, pessoas como o Heitor, como o Zé Manuel Pureza, no Parlamento votarem a favor do governo. Isto é totalmente inaceitável para quem define os cânones de Bruxelas. Assim mesmo. Bruxelas, enfim, Berlim. Exato. Portanto, o segundo ponto foi este. E é por isso que, e eu agora passo para o segundo livrinho, agora serei muito mais breve, é por isso que eu acho que, se alguém tinha dúvidas, e é verdade que muitas pessoas tinham dúvidas, e é verdade que muitas pessoas continuam a ter dúvidas à nossa volta, digamos, a noção de que a desobediência à União Europeia é uma questão de salvaguarda vital da democracia está-se a impor cada vez com maior força, com maior clareza, com maior... Quer dizer, é cada vez mais indiscutível. Portanto, vejam o que está a acontecer justamente com este dossiê malvado da imposição de sanções, ou da imposição, ou da ameaça de imposição de sanções, enfim, isto que está a ser frito em lembrando. E portanto vejam como isto é assim. Portanto, eu acho que há razões, e é sobre com isso que eu termino, acho que há razões muito precisas que justificam uma atitude de desobediência. E eu queria só dizer um pormenor a respeito deste livro. Este livrinho foi combinado entre o Zé Soeiro e eu próprio, porque o Zé estava na Cultra e, portanto, vamos fazer uma série chamada Desobedecer e podias fazer uma coisinha sobre desobedecer à União Europeia. Isto já foi muito tempo. E depois, não sei muito bem se deve ser desobedecer à União Europeia, se deve ser desobedecer na União Europeia. Disse-me o Zé. E eu percebi perfeitamente o alcance da pergunta e disse, pois, isso é uma chatice, como é que a gente vai resolver isso e tal? Pois, não sei, olha, talvez chegares a pôr a hipótese do livrinho se chamar Desobedecer na União Europeia, que assim ficava tudo resolvido, dava para os gostos todos. Mas eu acho que o tempo se encarregou de esclarecer e de nos tirar quaisquer dúvidas, se é que algumas pessoas tinham, eu tinha algumas dúvidas sobre o que é que era ainda possível fazer no próprio quadro da União Europeia. Mas o tempo encarregou-se de mostrar que, na verdade, a nossa dúvida era mais, como é que eu vou dizer, wishful thinking do que outra coisa. Porque creio que as coisas são cada vez mais claras, no pior sentido. E, portanto, não há, creio eu, qualquer vislumbre de margem para, dentro da União Europeia e com as regras, sacrossantas que a conduzem, ter margem para a luta política a sério. A luta é uma luta política de detalhe, dentro do cânon que está absolutamente blindado e que não permite grandes margens. Ora, eu acho que há duas ou três razões e é com isso que eu quero terminar para não vos chatear mais. Há duas ou três razões que levam a dizer, bom, só mesmo desobedecendo. Primeira razão, razão económica. Na verdade, vejam bem, se não houver desobediência à União Europeia por parte de um país como Portugal, isso vai significar que a nossa capacidade de sermos país, de sermos economia, desaparece, por isso simplesmente. Porque, de acordo com as regras da União, e que são regras inclusivamente hoje acompanhadas de processos sancionatórios, nós estamos obrigados a sangrar cada vez mais, isto não é força de expressão, é mesmo assim, a sangrar cada vez mais os nossos recursos produtivos para pagar dívida e serviço da dívida. E, portanto, do ponto de vista das regras europeias, das regras da União Económica e Monetária, não há mesmo, volta a dar, não há criatividade, não é? Não há otimismo, como é que se diz? Como é que disse o Marcelo a propósito do António Costa? Irreprimível, já não sei, irritante. Não há otimismo irritante que nos valha, não há. Quer dizer, podemos fazer um grande exercício de criatividade, procurar passar entre os pingos da chuva e tentar, mas não dá. Quer dizer, no fim, a parede de betão está lá. Quer dizer, nós podemos ali fazer uns circuitos, andar, mas ali está a parede de betão e ela está lá e não sai dali.
E, portanto, ela, aliás, ela usando ali não é mentira, ela vai avançando, não é? Ela vai avançando e o nosso espaço é cada vez mais curto. Portanto, há razões económicas para isto, não é? Quer dizer, nós não desobedecermos à União Europeia do ponto de vista das regras que, como é que se diz, que formatam o funcionamento do país do ponto de vista económico, não desobedecer é burro. Não desobedecer é estúpido. E posso agora depois aqui, burro e estúpido são até coisas muito aceitáveis. Mas é totalmente irracional. É totalmente irracional. A segunda razão é uma razão política. O que se está perfeitamente a ver, quer dizer, o espaço da União Europeia é hoje um espaço de limitação severa, e eu acho que a palavra não é demasiado, como é que se diz, forte, é muito realista. É um espaço de limitação severa e crescentemente severa das democracias. Que se faça a Portugal aquilo que se está a fazer e que se vai continuar a fazer, evidentemente, já se percebeu, né? Portanto, agora nós não propomos sanções, depois é a hipótese da sanção zero, mas depois não é para agora, mas depois é preciso saber se vocês agora estão a pôr em prática medidas para aliviar o que os outros senhores fizeram, e se não puserem em prática essas medidas, então é que levam, e depois vem o orçamento 17 e aí levam mais, e depois no orçamento 18 esqueçam. Ou seja, basicamente é ir criando condições para que qualquer governação que não seja uma governação de acordo com os cânones seja impedida de existir. Conhecem alguma outra forma mais evidente e flagrante de limitação do espaço democrático? Eu não conheço, com franqueza. Quer dizer, conheço outras limitações. Esta é básica. E, portanto, é nisto que estamos. E, portanto, quer dizer, aceitar sem desobediência as regras, é por simplesmente desistir de sermos uma democracia. E eu acho que nós não devemos desistir. E finalmente, vou dizer uma coisa e é com isso que eu termino. Não sei se é muito verdade, mas apetece-me, apesar de tudo, quer dizer, tenho essa convicção. Eu penso que esta natureza, como é que se diz, impositiva, disciplinar, punitiva, que crescentemente a União Europeia tem, não foi assim sempre. Há camaradas meus que pensam que eu estou enganado e que isto sempre lá esteve. Eu acho que não é assim. Eu acho que, apesar de tudo, a gente olha para antes de 92 e a gente consegue encontrar, por razões que não são de convicção ideológica, mas por razões que são eminentemente utilitárias, nós conseguimos ali vislumbrar algum esforço de coesão social e de coesão territorial. Claro que como objetivos instrumentais, ou seja, para que o mercado funcionasse. Com certeza, não tenho nenhuma ilusão sobre isso. Não era no sentido de coesão social como grande valor, não era. Mas era inteligentemente gerido para que o mercado pudesse funcionar. Coesão social significava acesso de mais gente ao mercado. Quer dizer, coesão social significava isso, significava aumento de poder de compra, significava aumento de rendimento, direto e indireto, e, portanto, maior disponibilidade para as pessoas estarem no mercado. Coesão territorial significava que não havia zonas, ou que não devia haver zonas profundamente deprimidas do ponto de vista económico, de tal maneira que o mercado funcionasse em escala comunitária, funcionasse muito bem, portanto, com circulação de fatores de produção como deve ser. Portanto, eu não tenho nenhuma ilusão de que era em função do mercado, com certeza. Mas estes objetivos estavam lá. E, portanto, há aqui um projeto de Europa, se quiserem. Não tenho nenhuma ilusão sobre isso. Não acho que nunca tenha havido, melhor, acho que nunca houve nenhum projeto de Europa, do ponto de vista da União Europeia, daquilo que chamamos hoje de União Europeia, antes Comunidade Económica, acho que nunca foi propriamente um projeto aliciante, enfim, convidativo, entusiasmante para as forças da esquerda. Não foi. Mas era, apesar de tudo, uma escala de disputa política que importava fazer porque se jogavam coisas efetivas. Ora, isso desapareceu.
Isso desapareceu. E é por isso, por exemplo, pessoas como eu, que andaram há algum tempo a defender a ideia de europeísmo de esquerda, por exemplo, ou seja, a ideia de que havia espaço de luta na escala europeia efetivo e não sei o quê, hoje nos encontramos, eu me encontro, totalmente sem esse horizonte. E, portanto, talvez em nome da Europa, talvez em nome de uma Europa das solidariedades, ela existe. A Europa das solidariedades existe. No sentido das solidariedades solidariedades de classe, solidariedades de grupo social, solidariedades de identidade, de género, solidariedades de disto e mais aquilo. Essa Europa existe. Em nome dessa Europa, eu acho que esta Europa tem que ser totalmente estilhaçada. Não pode deixar de ser. Em nome da Europa, eu acho que em nome da Europa, a União Europeia se tornou, ou melhor, em nome da Europa, a União Europeia se tornou um objeto de luta no sentido do seu repúdio. Do seu repúdio. Não tenho grande dúvida a este respeito. Pronto. E, portanto, é disto que falam estes dois livros. Como veem, são, portanto, dois livros que vale a pena comprar, e que vale a pena aconselhar aos amigos, e que vale a pena levar para a família, e que vale a pena... Vale a pena. Pronto. E não sei, agora que temos ido a tocar nos outros opiniões sobre isto. Acho que as pessoas não leram o livro, não têm grande opinião sobre o livro, no meu caso. Mas eu queria dizer três coisas. Eu acho que quando escreves estes livros estás a informar três defeitos. Primeiro, és um invejoso. Tens inveja lá dos banqueiros, desses gajos todos que enriquecem à custa dos outros, que são empreendedores, é gente trabalhadores que sabem fazer isso. E depois tens a mania de andar sempre com a espinha direita, que é outro vício de essas coisas arranjam, andar sempre com a espinha direita e isso é mau. É mau porque depois não conseguem arranjar empregos como o Durão Barroso, da Goldman Sachs, e isto leva à terceira vez que eles dizem mal de tudo, quando de facto o desemprego é uma oportunidade. Então a gente sabe disso. Escreveste este livro a tentar negar evidências que entram pelos olhos dentro de todas as pessoas aqui em Portugal. Agora, há uma pergunta que eu quero fazer. Tendo em conta que dentro da geringonça há uma camada de pessoas que ficaram cheias de inveja por não terem sido eles aí para o Sachs, eu queria saber como é que estas posições se aguentam ligadas dentro da geringonça. Como é que isso funciona, apesar de tudo? Claro, boa tarde. Olá. Portanto, primeiro... Faz parte da última fila. Pois. Eu sou daquela geração, assim, arrasto, preferido. Mas a primeira parte, e é por isso que nós estamos aqui, eu fiquei mesmo com vontade de comprar o livro, sinceramente. E vou pensar, se puder, talvez comprá-lo. No entanto, a minha pergunta é mais curta. Eu concordo, gostei especialmente do pormenor da parte de definir os novos termos, porque isso é uma coisa, aquilo que foi referido daquela guerra de palavras, de construir novas palavras e conceitos, é uma situação que acontece muito nos dias de hoje, e com outros termos também, com certeza esse foi o que mais se destacou na apresentação, mas haverá outros, e gostaria de saber, portanto, pegando tanto nessa situação dos termos, como dos problemas todos concretos da União Europeia, qual é que são as soluções apresentadas? Isto um pequeno, breve comentário sobre quais as soluções para estes problemas, porque falamos, criticamos, mas também a solução é sempre importante. Ok, obrigado. Estou a observar nos últimos tempos uma convergência de atitudes igualzinhas de esquerda à direita sobre esquerda, da extrema-direita, que no meu país, na Polónia, que tem razões, e esse que me interessaria saber estas razões, diferentes de razões, de tanto de um lado, do outro lado, a Europa é atacada. É evidente, as razões são diferentes, mas não há dúvida que o efeito final pode ser o mesmo. E sem falar no Brexit, dessas coisas todas, que assistimos na Polónia, que a direita polaca está extremamente, não sou polaca, mas, contra a Europa, a esquerda aqui era contra a Europa, é contra a Europa, desde nascença, digamos. Como explicar este fenómeno de algo como ideia que eu sou fantástico, e eu sou europeísta, assim, eu sou
naturalmente. Mas o que é que se passa? Ok. Vamos então ver estas 3 perguntas. Começo pela última, que é a mais complicada. O que tem governado a Europa tem sido uma orientação que alimenta de uma forma muito intensa fenómenos de reação contraditórios entre si. Eu quero sublinhar isto. Ou seja, na verdade, nós temos vindo a assistir a uma força cada vez maior de forças contestatárias daquilo que tem sido o núcleo das políticas europeias, e essa contestação faz-se por forças quer da direita, quer por forças de esquerda. Havia um sketch dos Gato Fedorento muitíssimo interessante, inteligentíssimo, divertidíssimo, que era que era do extremo centro, que era o Zé Diogo Quintela, que era do extremo centro, e que era perguntado sobre várias coisas, daquelas coisas assim importantes do país, já não sei, onde é que devia ficar o novo aeroporto, e não sei o quê, e ele dizia, a política dele era negar de uma forma o mais violenta possível assumir qualquer tipo de posição. O senhor onde é que acha que deve ficar o novo aeroporto? Eu onde é que acho que deve ficar o novo aeroporto? Que é isso? Agora tenho que ter uma opinião? Nem tenho opinião nenhuma. Não tenho opinião nenhuma. Isto não tem que ficar onde tiver que ficar. E chamar a isso extremo centro foi extraordinariamente inteligente. Porque é uma forma de extremismo. No caso concreto da União Europeia, o processo que se seguiu a 1992 coincidiu no tempo com os efeitos da erosão do chamado Bloco de Leste. Mais coisa, menos coisa, enfim. E, portanto, o que acontece é, em muitas zonas do antigo Bloco de Leste e em muitas zonas da Europa do Norte e do Centro, a contestação à Europa pós-1992, à Europa da moeda única, vai ser feita por forças de direita. E, portanto, nacionalismo, e, portanto, rejeição de imigrantes, e muito a ideia muito uma nostalgia de um tempo anterior, seja a leste, seja ao ocidente, onde as vidas as nossas vidas contra os outros estavam estabilizadas. Imagino que seja isto o discurso essencial das forças da direita mais radical, com mais espírito católico ou menos espírito católico, no caso da Polónia, mas é isso claramente que acontece em boa parte do antigo bloco, dos antigos países pertencentes ao bloco soviético que entram na União Europeia, e é isso que acontece, enfim, na extrema-direita francesa, na extrema-direita alemã, etc. Diferentemente disso, há uma contestação à esquerda. Essa contestação à esquerda, o que exige é não só mais democracia, mas também é totalmente contrária com a orientação de direita, porque ela se bate, por exemplo, a propósito da crise, da chamada crise dos refugiados, ou das crises migratórias, se bate justamente por, enfim, uma política de acolhimento totalmente contraditória com a da extrema-direita. Agora, eu acho que nós estamos a viver, não vale a pena, isto dito, eu quero insistir neste ponto, ou seja, eu acho que não é sério dizer que hoje em dia na Europa se batem duas forças, uma força que é o europeísmo moderado e do outro lado o anti-europeísmo populista e não sei o quê. Eu acho que essa forma de ler é armadilhada. Confunde uma crítica de esquerda com uma crítica de direita. Diz que a crítica de esquerda é a mesma coisa que uma crítica de direita. Eu acho que não é. Pura e simplesmente não é. Agora, eu tenho a noção que nós estamos num tempo em que a aceitação de que as coisas são iguais é muito natural. Porquê? Porque justamente há uma crise profunda, profundíssima, uma degradação profundíssima
do coração da democracia liberal na Europa, que é protagonizada pela União Europeia, e portanto é muito natural que os contestatários desse corpus político, teórico, institucional, cívico, etc., que os contestatários sejam todos identificados, sejam todos lançados no mesmo tipo de pacote. Isso eu acho que é. Ou seja, para pôr as coisas de uma forma até um bocadinho polémica, eu admito, no outro dia eu ouvi um colega que fazia uma análise do populismo e dizia assim: o populismo, em última análise, é a prevalência do povo. O populismo tem muito a ver com o regresso do povo à categoria central da reflexão e da ação política. E, portanto, nós vivemos um tempo em que há populismo justamente porque houve um tempo em que o acesso, o protagonismo, a presença central do povo foi posta de parte. A União Europeia foi muito isso. Porque é que não houve referendo a propósito do Tratado Orçamental? Porque é que não houve consulta popular a propósito de tantos outros momentos importantes? Foi a esquerda que o pediu. E eu acho, portanto, que nós estamos num tempo muito complexo, tenho a perfeita noção disso, muito complexo, em que uma reação de esquerda pode bem ser catalogada como reação de direita e uma reação de direita pode ser bem catalogada como reação de esquerda. Mas acho que há uma coisa que é curiosa, deixem-me só dizer isto, é que é muito frequente a crítica de esquerda ser catalogada de extrema-direita e, ao contrário, se essa coincidência fosse verdade, então seria muito frequente catalogar as reações de extrema-direita como reações de esquerda. Isso não acontece. Nunca ninguém ouviu a senhora Le Pen ser acusada por ninguém de ter uma reação de esquerda. Se fossem a mesma coisa, se realmente fosse a mesma coisa, chamar a senhora Le Pen de esquerdista para a desautorizar seria inteligente. Porquê é que não acontece? Eu acho que não acontece justamente porque lançar a sombra da extrema-direita sobre a esquerda é muito mais acolhido em termos sociais e é muito mais eficaz. Desqualificante, exatamente. Mas isto é um terreno em que não há linhas vermelhas. Isto é um terreno muito difícil. Vejam a reação à frase da Catarina Martins sobre o referendo à União Europeia. Quer dizer, no dia seguinte, o diretor em exercício já se tinha demitido há mais tempo. O diretor em exercício de Notícias, agora já não é, desculpa. Aquele que foi diretor de Notícias, o André Mecena, escrevia um artigo de opinião chamado Catarina Farage. Chamava-se Catarina Farage. E, portanto, nesse título ele sintetiza isto. Mas a reação é extraordinária, porque, quer dizer, no fundo, é dizer, só a extrema-direita é que tem, ou melhor, a extrema-direita, dizer Catarina Farage e dizer tu, no fundo, és de extrema-direita, é dizer a extrema-direita tem um monopólio, ou reconhecemos à extrema-direita, o monopólio de utilizar certo tipo de instrumentos políticos, como, por exemplo, suscitar a hipótese de um referendo da União Europeia, num país da União Europeia. Ora bem, eu acho que justamente disputar esse monopólio, contestar esse monopólio, significa utilizar alguns instrumentos, reivindicar para a tradição democrática alguns instrumentos, sem cair na armadilha de jogar o jogo no campo da extrema-direita. Vejam vocês o que acontece com boa parte da direita moderada e até da esquerda moderada nos países europeus. O que é que faz? Para disputar eleitorado à extrema-direita, para fazer essa disputa, aceita, muitas vezes, não só adotar uma linguagem xenófoba, Manuel Valls na França. Talvez não haja muito mais exemplos, ou muito melhores exemplos do que este.
não é? A esquerda moderada a enveredar pela lógica xenófoba com o argumento de que assim vai disputar eleitorado à Sra. Le Pen. Ou a direita moderada, britânica, por exemplo, que contra o populismo fascistoide do Farage ou do Boris Johnson, outra coisa qualquer, o que faz é: nós não queremos sair da União Europeia, mas nós não queremos que entre cá mais ninguém. Não queremos que entre cá mais ninguém, nem pensar. E mais até, nós aceitamos fazer campanha pelo Remain, desde que a União Europeia nos garanta a possibilidade de termos um tratamento discriminatório contra imigrantes, baixando os direitos sociais, sendo que nós seremos os primeiros, e depois isso comunica-se em regime de manchadório a todos os demais países. Ou seja, é basicamente uma moderação política que aceita fazer o jogo da extrema-direita, supostamente para lhe disputar terreno, com os resultados que estão à vista. É que, por um lado, entra no jogo, por outro lado, adota a linguagem e o universo de conceitos, e depois a seguir não ganha o jogo. O Remain perdeu, como, enfim, o avanço da extrema-direita em muitos países europeus mostra que jogar o jogo da extrema-direita, jogar o jogo das políticas fundas. Agora, isto é uma coisa a ver com a utilização de referendo? Não creio que tenha, com franqueza. Não creio que tenha. Quer dizer, nós podemos disputar à extrema-direita o monopólio que ela tem hoje da utilização de certo tipo de instrumentos. Mas acho que não fazemos nada bem, é uma tragédia se disputarmos à extrema-direita, se a esquerda aceitar disputar à extrema-direita, o seu corpus ideológico entrando nele e aceitando. Isso é que é uma tragédia. Pronto, a minha resposta anda por aqui, mas tenho a noção precisa de que agora e nos próximos anos eu vou ser acusado 500 mil vezes de ser de extrema-direita. Quer dizer, extrema-direita. Há 500 anos, dispara. Não tem acontecido. Fazer o jogo. Desde há pouco povo que diz que os extremos depois. Os extremos tocam-se, aquela coisa toda, enfim. Mas agora, eu desde que foi a convenção do Bloco, tenho recebido N mensagens, e-mails, dizer: mas como é que é? José Manuel Farage. Como é que é? E portanto, eu tenho a noção que isto é assim, com toda a franqueza, quer dizer, não há. Eu digo, isto é tonto, mas eu percebo que estas coisas se colocam. Agora, o europeísmo convicto. Mas atenção, agora vou fazer caricatura, ok? Agora vou fazer caricatura, porque não quero nem pouco mais ou menos estar aqui a fazer uma coisa que não devo. Mas aquela coisa do europeísmo convicto, que tanto marca o centro político em Portugal, que é aquele sujeito, invariavelmente, de um dos partidos do centro político, e que vem da área centrista, digamos assim, e que chega ao pé de nós e diz: eu sou um europeísta convicto, como quem diz: António Vitorino. Eu sou... E, portanto, o europeísmo convicto, ou se quisermos, o europeísmo feito de aceitação, o europeísmo que não é crítico, o europeísmo que não é distante das políticas que têm dominado a União Europeia, esse europeísmo tem sido responsável pela consagração do Estado de coisas que tem. O António Costa disse uma coisa muito interessante no último congresso do Partido Socialista. Muito interessante. Ele dizia assim, agora citando de cor: é cada vez mais difícil ser socialista sem ser crítico da União Europeia. E depois acrescentava: mas é impossível ser socialista sem ser... mas é impossível ser socialista fora da União Europeia. O que eu digo é, eu concordo plenamente com a primeira hipótese, com a primeira parte da frase, discordo totalmente da segunda. Isto é, eu concordo plenamente que é cada vez mais difícil, eu diria cada vez mais impossível, ser socialista, ou seja, ser de esquerda, sem ser crítico da União Europeia. Mas não concordo que não é possível ser socialista fora da União Europeia. Acho que isso é totalmente destituído de razão. Acho que, digamos, é uma ilusão, quer dizer, acho que é uma ilusão que se mantém e que, aliás, é muito interessante ver até a própria trajetória do Partido Socialista em Portugal, da direção do Partido Socialista em Portugal nos últimos tempos, de como vem ganhando até cada vez mais uma distância crítica relativamente ao establishment ideológico da União Europeia. Bom, isto é o primeiro ponto.
Agora, mais 2 pontos que foram colocados. Qual é a solução? Eu neste livro aponto, Cláudio, isto é mais uma chega para tu comprares efetivamente o livro, mas eu neste livro, o capítulo final é justamente uma tentativa de esboçar algumas linhas de programa. E lendo só os títulos das secções, tenho em primeiro lugar, a seguir à minha carta à Troika, né? Portanto, aquilo é apenas o pórtico de um capítulo que se chama Em Sentido Contrário, e portanto tenho em primeiro lugar aprender para romper, ou seja, eu tenho a noção de que antes do programa está a necessidade de fazermos aprendizagens individuais e coletivas para podermos romper o establishment. Isso faz-se de muitas maneiras. Depois, eu sou quem sou, tenho a trajetória que tenho as convicções que tenho, e por isso eu entendi colocar aqui um jogo de palavras, uma coisa chamada uma nova ética para uma nova ótica, ou seja, basicamente, portanto, há aqui princípios éticos, valores políticos, valores morais, que eu acho que são essenciais para definir um programa alternativo. E depois tenho o programa, tenho uma outra coisa que se chama e como, isto foi escrito em 2015, longe ainda das eleições de que resultou a atual experiência política, e a última secção deste capítulo chama-se A Rua, no sentido, portanto, de encontrar sujeitos políticos para esse programa alternativo. Mas, portanto, há aqui algumas indicações de natureza programática, e que, sem surpresa, são aquelas que, de alguma maneira, têm vindo a ser, enfim, mais divulgadas, mais partilhadas entre nós, e que têm a ver com o controle público do setor financeiro, por exemplo, ou que tem a ver com a renegociação da dívida, por exemplo, ou que tem a ver com o fim do processo de privatizações, por exemplo. Enfim, apenas alguns casos, que entretanto o tempo que passou desde que isto foi publicado até hoje se encarregou de multiplicar, por exemplo, sim, de enriquecer. Por exemplo, toda a distância crítica relativamente às parcerias público-privado, por exemplo, que é uma das questões essenciais do regime, não é? Como aliás tem visto, enfim, em muitos aspectos. Pronto, e portanto é por aqui que vou, e isso é basicamente isto. Agora, o Zé Peixoto disse que sim, como é que isto se... Não, ele disse duas coisas. Primeiro disse que eu era um sujeito angélico, cheio de qualidades, disse isso ironicamente, mas disse, enfim, pintou de mim um retrato, eu sou um tipo de coluna vertebral, enfim, pronto, coisas do Peixoto. Mas o que eu percebi desse gesto de amizade é o seguinte, é que esta coisa, portanto, de utilizar palavras, de mudar, de disputar o sentido das coisas, eu queria dizer isso com muita clareza, E eu acho que estes 2 livrinhos, se alguma coisa têm, é a de tentar entrar num campo de luta política essencial, que é o da disputa das palavras, o da disputa das ideias, percebe? Ou seja, cada um de nós saberá isso, cada uma de nós saberá isso melhor do que eu, que é no centro da luta política, no centro mesmo da luta política do nosso tempo, está a disputa de palavras, está a disputa ideológica, a ideologia que legitima o que está e que torna aparentemente inviável qualquer outra solução. Vivemos durante muito tempo, durante 4 anos e meio, e muito provavelmente continuaremos a viver nos próximos tempos, sei lá até quando, muita ideologia da inevitabilidade, muita ideologia da ausência de alternativas, não é? Muita ideologia da tecnicização das coisas contra a sua natureza política. Contra a sua natureza política. Vejam bem, eu só vos dou um exemplo que não é o melhor de todos, está longe de ser, mas que é um exemplo que eu tenho andado a pensar nos últimos dias. É claro que quando a doutora Maria Luísa Albuquerque disse aquilo que disse agora nos últimos tempos, a propósito das sanções, se eu ainda fosse ministra, não havia sanções. Isso não tem muitos entendimentos. Eu acho que basicamente tem um entendimento, que é, todos nós sabemos, o que ela está a dizer é, se eu fosse ministra, aplicava uma política e, portanto, os credores
tinham confiança e, portanto, não aplicavam sanções. Basicamente é isto. Ou seja, lá está, como eu não sou ministro porque há um governo que é um governo que tenta governar à esquerda. Por isso, os credores vão desconfiar, os credores desconfiam de gente como o Heitor de Sousa e, portanto, isto não vai dar bem, portanto vai haver sanções. Basicamente é isto que a senhora está a dizer. Mas o que ela também está a dizer, e tantas vezes que a Maria Luísa Albuquerque, como entidade coletiva, digamos assim, o tipo de pessoas Maria Luísa Albuquerque dizem isso, sem nenhum desprimor para com a senhora, não tenho nenhuma razão de queixa pessoal da senhora, não é isso que está em casa. Mas do ponto de vista político, entende-se. O que muitas vezes acontece é a afirmação de que a gestão do déficit ou a gestão orçamental ou outras coisas desse género não são de direita nem são de esquerda. Quantas vezes nós ouvimos dizer isto? Quantas vezes? Que boa parte das coisas não são de direita nem são de esquerda, mas lá estão vocês a pôr ideologia nisto. Mas isto não tem nada, não é? Dia após dia, no Parlamento, certamente em cada uma das vossas esferas de relacionamento é assim. Mas isto não tem nenhuma natureza ideológica. Isto não é de esquerda nem de direita. O que dá para perguntar então é de quê? Bem, se não é de esquerda nem de direita é de quê? Lá está, é de extremo centro. Só pode. Só pode. Ou então é extraterrestre. Quer dizer, e portanto, isto para dar conta de que a disputa disto, a politização das coisas, quanto mais uma coisa é despolitizada, mais ela é indisputável. Se ela não é politizada, ela torna-se indisputável. Porque se é uma coisa técnica, então é só ser engenheiro. Da carriça e coisas desse género, não é? Portanto, ou isso. Portanto, é só afinar as peças. É só afinar as peças. É só uma gota de óleo aqui, mais aperto do parafuso acolá. Ora, quanto mais despolitizadas as coisas são, mais a disputa política, mais a disputa é impossível. Porque é só uma questão de conhecimento, aparentemente. Ora, mentira. Despolitizar isto é a grande armadilha que está. E, portanto, estes livros têm essa característica. Como é que isto é feito na geringonça? A geringonça é uma coisinha cheia de contradições e tensões, como toda a gente sabe, não é? E, portanto, eu creio que a geringonça é uma experiência muito interessante, devo dizer, muito interessante no dia-a-dia e do ponto de vista de simbologia histórica recente, mas é uma coisa muito interessante enquanto luta pelo estabelecimento de linhas vermelhas. Eu acho que é o grande, para mim, pessoalmente, talvez porque, pronto, escrevi o que escrevi, não é? Mas, do meu ponto de vista, o grande interesse que aquilo tem é justamente estabelecer a luta pelo estabelecimento de linhas vermelhas, que era qualquer coisa que estava vedado nos quatro, não havia linha, como eu disse, é sempre a descer. Lutar por linhas vermelhas, vocês diriam, mas isso é o mínimo dos mínimos, pois é, mas só a possibilidade de se fixarem linhas vermelhas, no terreno do trabalho, no terreno dos serviços públicos, no terreno da dignidade das pessoas em função da sua opção pela diferença relativamente à maioria, tudo isso, a possibilidade de pôr fasquias ali e dizer daqui para baixo não passamos, e depois de ter a possibilidade de puxar essa fasquia mais para cima, eu acho que isso é fundamental. Agora, isto é feito no limite do imaginável, quer dizer, no limite do imaginável. Quer dizer, as conversas que o deputado Heitor de Sousa tem na Comissão Parlamentar de Obras Públicas, ou as de Economia, Obras Públicas e Inovação, as reuniões que o deputado Heitor de Sousa tem com os membros do Governo para definir se vai haver contrato coletivo para os estivadores e como é que ele vai ser. Essas conversas é melhor nem contar. Porque algumas são super animadoras, devo dizer. Algumas são super animadoras. Mas há muitas que
são, como é que eu ia dizer, são... Desanimadores. Não, são desanimadores, são, quer dizer, mostram a fragilidade. Agora, isto é fascinante, eu acho. Fascinante. Justamente por causa desta coisa contra a crise como política, ou contra a crise como política, resistir e lutar pelo estabelecimento dos políticos. Não é o socialismo, não é nada. São linhas, é apenas isto. Programa mínimo. Programa mínimo. Meu amigo, que fez leituras tão importantes na sua juventude, sabe bem a importância que o senhor das barbas que foi morto à picareta atribuía à questão do programa mínimo. Por isso é que ele foi com a picareta. Por isso é que ele foi com a picareta. É ao começar da ponta da pau. Esta parte é não entendida. Fica bem. Não, mas é verdade, quer dizer, vamos lá ver, é programa mínimo, com certeza que é. Mas o programa mínimo pode ter um valor máximo. Quer dizer, a circunstância é que é, não é? Pá, e vejam bem como é que o programa mínimo, pá, vamos falar do mínimo dos mínimos. Aumento gradual, pequenino, por parcelas, do salário mínimo nacional. Estamos a falar disto. Posso dizer, vejam a onda de fúria que se estabelece a partir de Bruxelas para cá por causa do aumento do salário mínimo nacional, que é um péssimo indicador que se dá aos mercados, que os mercados vão ficar completamente desconfiados desta política. Nós subimos, houve uma primeira parcela que subiu, de outras tantas que já deviam ter subido, para se atingirem os 600 euros, que já está atrasado no tempo do ponto de vista daquilo que tinha sido acordado em concertação social, anos. Okay? E todavia, quando vier agora a segunda parcela, isso faz parte do acordo entre o Bloco e o PCP, ou melhor, entre o Bloco e o PS, o PCP e o PS, o Verde e o PS, não é? O próximo ano vai ser um ano de mais subidas. É a linha vermelha mínima e, todavia, mantê-la, afirmá-la, consolidá-la, vai ser necessária uma luta política intensíssima. Eu estou convencido que vai ser preciso vir muita gente para a rua. Para a rua, entenda-se, mobilizada. Não, mobilizada, exatamente. Por causa disso. Fazer pressão política, percebe? Mas é curioso, são partidos que a própria direita, estamos a tocar de qualquer maneira, até o facto de nós estarmos só a aumentar o mínimo, até por aí eles nos atacam. Vocês sabem perfeitamente isso, com certeza. Claro, com certeza. Até por aí. Claro, mas isso é natural. Eu também, vamos lá ver, se estivesse no lugar daquelas pessoas, não, mas atacam no sentido de nós estarmos não estamos a ser nós. Sim, não, exatamente. Não é nós estamos a apoiar, quer dizer, é exatamente por nós estarmos a facilitar, por nós estarmos a deixar ideologicamente, nós estamos Sim. Pronto, e por aqui estamos. Sim. Posso só fazer uma pergunta? Sim. O Brexit e agora a aplicação de sanções podem ser, diz-se muito, podem ser o fim anunciado da União Europeia. Ora, todos nós sabemos que o fim da União Europeia já acabou com este novo ressuscitar das teorias do Adam Smith, não é? Reformuladas e levadas ao extremo, isto realmente, sem sociedade ou sem apoios sociais e sem uma política verdadeiramente socialista básica, não pode haver União Europeia. Aquele sonho que diziam que era o projeto europeu está completamente moribundo. Aquela pergunta do União de Dólares é: e agora? Ainda não estava explícito, e agora? Pois. Quer dizer, eu acho que os últimos dias mostraram coisas muito preocupantes do ponto de vista da reação ou de reações ao que aconteceu na Inglaterra, não é? Ou seja, na verdade as reações acho que foram aquelas que eram esperadas, no pior sentido. E creio que, sobretudo, como é que eu ia dizer, uma certa displicência, uma certa arrogância social, moral, sobre o voto de tantas pessoas na Inglaterra, apesar de tudo, o referendo foi um referendo muito participado, e, portanto, a menorização, ou porque foram os velhos, ou porque foram, portanto, os rurais,
enfim, portanto, tendo como base as noções, o retrato estatístico das coisas, e, portanto, tudo se disse a esse respeito. E tudo isso é verdade, quer dizer, tudo isso é verdade. Agora, a interpretação que a partir daí se faz é uma interpretação pouco animadora do ponto de vista do jogo democrático. Depois, enfim, digamos, a própria criação das instituições europeias no sentido de um certo, como é que eu ia dizer, uma certa linguagem punitiva sobre a decisão tomada no Reino Unido. Mas devo dizer-vos que a mais inquietante, para mim a mais inquietante das reações, não foi nenhuma dessas, que pode ser perfeitamente uma reação episódica, emocional, é para a própria de quem levou um banho e, portanto, é normal, quer dizer, eu também reajo a quente também, embora um grande decisor político se exija que não faça isso, não é? Mas eu devo dizer uma coisa, Deus queira que eu esteja enganado, mas para mim a mais preocupante até agora das reações é o que vai acontecer este fim de semana em Varsóvia com a Cimeira da NATO. Isso eu acho que é a mais preocupante das reações, ou seja, neste momento a acentuação de uma lógica conflitual, de uma lógica de fortalecimento da velha NATO, se é que alguma vez houve uma nova, não acho que tenha havido, mas enfim, a recuperação da política de, digamos assim, de Guerra Fria, com a Rússia, e o fortalecimento do flanco sul da NATO a pretexto do Estado Islâmico, mas evidentemente com uma grande, como é que se diz, um grande foco prático na articulação entre a NATO e os Estados fronteiriços a sul para efeitos de relação, whatever this means, com os fluxos migratórios, é qualquer coisa de profundamente inquietante. Quer dizer, quando o passo que se dá, por acaso ou sem ser por acaso, eu acho que não é por acaso, é um passo de fortalecimento da dimensão militar, e se diz, aliás, abertamente, disse o Obama, disseram os vários líderes da NATO, disseram a União Europeia está hoje mais fraca por causa da saída do Reino Unido, portanto a NATO não pode ser vítima disso e tem que se inteiriçar, digamos assim. Eu acho que é pior as mensagens, ou melhor, não é pior, é mais inquietante as mensagens. Portanto, não sei o que é que vai acontecer para a frente. Eu acho que é manifesto, é a minha leitura, pode estar errada, mas a minha leitura é que, como tu disseste, o projeto europeu, enquanto projeto agregador, galvanizador da agregação, estava morto. Estava morto, isto é, não foi preciso esperar pelo Brexit para haver um conjunto de realidades em escala europeia que já eram, digamos, sinais de desagregação evidentes, não é? A resposta, ou melhor, a não resposta em escala europeia à chamada crise dos refugiados. O erguer de muros, fechamento de fronteiras, ou seja, no fundo, o próprio, voltando aqui à pergunta do Kowalski, o próprio crescimento da extrema-direita na Europa, como companhão de luta, digamos assim, embora do outro lado das políticas oficiais, era já em si um germe de desagregação e de desconstrução. Portanto, eu acho que o Brexit não foi o Big Bang da desagregação, nem pouco mais ou menos. Foi uma consequência. Foi, de alguma maneira, um passo nesse processo, não é? Agora, eu não quero fazer nenhum vaticínio, acho que há uma data de malta que anda a fazer vaticínios, dizer que vai haver independência na Catalunha, e depois vai haver independência da Escócia. Não sei. Pode acontecer, pode não acontecer, e até pode ser isso o menos importante de tudo. Quer dizer, não sei. Com toda a franqueza, não sei. Agora, o que sei, isso sim, é que o processo agregador era feito acima de tudo. Vamos lá ver, entendamos. Fala-se muito da longa paz na Europa como sendo algo que foi conseguido pela integração europeia, designadamente pela Comunidade Europeia e depois a União Europeia. Ora bem, eu acho que, enfim, eu francês, o Heitor alemão,
tradicionais amigos e inimigos figadais, encontrarmos regularmente num escritório em Bruxelas é importante. Eu não nego a importância disso. Agora, com toda a franqueza, eu acho que não foi isso o essencial para que tenha havido paz na Europa. O essencial para que tenha havido, do meu ponto de vista, o essencial para que tenha havido paz na Europa durante estes anos, foi em cada um dos países, as respectivas sociedades, terem horizontes de crescimento dos seus direitos e do seu bem-estar. Os setores mais pobres das sociedades terem horizontes excepcionais. E, portanto, enquanto houve crescimento e enquanto foi possível haver políticas de pleno emprego, ou, enfim, a apontar ao pleno emprego, houve paz social. E, havendo paz social, não havia, portanto, nenhuma razão especial para haver guerra política ou guerra militar. Ora, a verdade é que hoje nós estamos sob um clima de ausência de paz social. De cada vez maior ausência de paz social. O crescimento da extrema-direita é uma expressão disso. Uma expressão disso. Não é? É a ausência de paz social, por exemplo, do ponto de vista daquela lógica, eles vêm aí para me tirar o emprego. E, portanto, fazemos-lhes guerra. Ou não fazemos guerra, tapamos a entrada lá em baixo. Ou então devolvemos os gajos da autarquia. Quer dizer, isto é já um clima abertamente conflitual. Quais são os próximos passos disto? Não quero adivinhar. Eu gostava muito que fosse possível, por exemplo, haver um conjunto de forças muito forte, em escala europeia, que fosse capaz de opor a esta prática concreta em matéria de relação com os fluxos migratórios uma prática completamente alternativa. E devo dizer, aliás, vou ser muito inconformado neste meio, mas eu, por exemplo, acho que as posições, pelo menos até há pouco tempo, assumidas pela Angela Merkel nessa matéria, são posições certas. São posições certas. A extrema-direita não lhe perdoa, como vocês sabem, não é? Ela ter dito, aliás, boa parte do voto xenófobo, da componente xenófoba do LIVE, atirava-se à Merkel dizendo: a senhora Merkel quer que eles venham todos. Eu acho que a Merkel fez bem. Bate-lhe palmas desse ponto de vista. Porque acho que é isso que é exatamente o combate a essa extrema-direita profunda faz-se assim. Agora, o que é que vem aí a seguir? Não sei. O que vem a seguir é a luta política. O que vem a seguir é a luta política. É a luta política profundamente intensa. Nós vamos ter luta política intensíssima em Portugal nos próximos meses. Nos próximos meses. Daqui até ao fim do ano, 15 diazinhos de férias para ver se recuperamos baterias, meu. Porque isto vai ser muito intenso. Não desistir. Imperdoável é não desistir. Diz o Jorge Palma na sua música, grande música que ele tem. É verdade. E, portanto, com linhas vermelhas ou sem elas, à luta. Sim, senhor.